beleza. Vamos lá. Só para dar uma recapitulada então, nas últimas aulas a gente estava falando sobre CSS, né? E ahn, as formas que a gente consegue trabalhar CSS, né? E existem três formas, né? Mais utilizadas, assim, tem outras formas também, mas é extremamente customizável, né? Mas as três que a gente sempre vai usar, basicamente, é a forma interna, né? Da gente trabalhar com CSS dentro, diretamente no HTML. E o inline também é a mesma coisa, porém, é diretamente na tag que você quer atribuir, né? Então, basicamente, a interna é você criar o CSS dentro do documento do HTML, e o inline é você criar o CSS na tag específica que você quer modificar. E tem a forma externa, que é a mais utilizada, principalmente hoje em dia, com o advindo das frameworks, né? Então a gente usa 100% o modo de trabalhar externo, ou seja, um arquivo diferente, né? A gente faz essa separação entre CSS e HTML em dois arquivos diferentes. A gente também viu como que o margin e padding funciona, né? Os atributos de margin e padding, onde o margin, por exemplo, né? Todos eles seguem esse reloginho, né? No caso, a forma horária, né? Onde o primeiro atributo vai ser o top, o segundo vai ser o right, o terceiro vai ser o bottom e o quarto atributo vai ser o left, ou seja, para cima, para direita, para baixo e para esquerda, né? A gente também viu fontes, né? A gente viu como importar fontes, ou seja, utilizar fontes no site, tanto utilizando local files, né? Ou seja, arquivos locais, baixar a fonte propriamente dita e utilizar ela no código, e quanto também utilizando o import, ou seja, em vez da gente baixar o arquivo, colocar o arquivo dentro do projeto e aí referenciar ele no CSS, a gente diretamente pega o link do que a gente chama de CDN, né, que são locais na cloud, né, na nuvem, em que fica armazenado os arquivos, né, e a gente importa diretamente através de link para o CSS. E a gente também viu aqui, né, os ordens seletores, né, a prioridade, quais são as prioridades, né? Então, o style, que no caso é a forma inline de definir CSS diretamente numa tag, ela é a prioridade principal, digamos assim. Ela, mesmo que eu tenha no CSS um seletor utilizando a tag, o style ainda vai estar acima disso. Então a tag é acima do ID, que é acima da classe. Então, quanto mais específico as nossas seleções, mais prioridade no, na, na modificação do atributo a gente vai ter. Beleza? Então hoje a gente vai ver duas coisinhas para finalizar a Box Model, né? Que é os displays, né? O display é basicamente o próprio browser vai calcular o tamanho ou a forma que o elemento vai ser desenhado na tela, e o box sizing também, que aí a gente vai entender duas formas de utilizar o box model, né? Que no caso é aquilo que a gente já falou, né? Que é o conteúdo, e aí vem padding, e aí depois vem margem, e aí depois vem border, depois vem margem, né? Então esse é o box model. Aí então vamos pro código aqui e vamos rodar os nossos. Deixa eu só desabilitar todas aqui e habilitar o nosso server.
Peraí que eu tô caçando o meu aqui. Boa. Live server. Restart. Foi. Enable. Ok. E aí vou abrir o server aqui. Show. Já abriu aqui pra gente. Bacana. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para poder ver melhor. Acho que é 22. 20 tá bom, acho. Diminuir esse cara aqui. Show. Tudo pronto? Hum, Beleza. Então, como que a gente vai mexer aqui, né, com o Box Model, né? Vamos começar pelo display, né? Então, eu vou criar uma sessão aqui para a gente começar a trabalhar essas coisas. Eu vou colocar aqui no início, tá? Só logo após o main aqui, dentro do main, né, no caso, eu vou criar outra session, tá? E vou utilizar os comentários aqui, eu vou só copiar e vou colar aqui em cima dele. Vou utilizar esse comentário para a gente poder separar as coisas. Então eu vou colocar aqui, vou chamar de playground, que é onde a gente vai basicamente brincar, né? Então playground aqui vai ser onde a gente vai brincar e fazer vários experimentos aqui para a gente poder entender cada um dos atributos e aí depois a gente pode fazer uma aplicação mais real nele, tá? Então, para a gente entender display, né? Então, o display ele tem vários atributos. Mas, primeiramente, eu vou criar um elemento aqui para a gente poder, como ele é um atributo CSS, eu vou criar um elemento aqui para a gente poder pegar ele lá no CSS e aí começar a brincar com ele. Então, eu vou criar aqui uma div, tá? Abre assim, né? Div. E aí, fecha. Ela pode ser fechada assim também, mas por enquanto a gente vai colocar nada dentro. Só vamos criar a div. E aí nos atributos da tag, né, aqui dentro, a gente vai colocar, né, nossa classe. Aí a gente vai chamar essa classe de, por exemplo, pode ser display. Beleza? Então aqui a gente vai brincar com os displays, ou seja, a gente vai aprender sobre display nesse cara aqui. Eu vou salvar, né? Vou dar um Ctrl S, não mudou nada. E não era para mudar mesmo. Aí eu vou lá no nosso arquivo styles CSS, beleza? E vou rolar aqui até a gente ir até a última classe aqui e vou declarar aquela classe que eu coloquei lá. Que no caso chama display. Então é ponto display, que é uma classe, né? E vou abrir as chaves aqui. Aí, dentro dessas chaves, eu vou colocar o atributo display, né? 2 pontos, para colocar um valor. E a própria IDE, né, o próprio Visual Studio, ele já me dá aqui os valores aceitos, né? São muitos, você vê que realmente é muita coisa. Só que a gente não vai em um por um. Cada um realmente tem o seu, a sua aplicação. Só que os mais utilizados de longe são o block, né, o display block, o display inline e o inline block. Cadê? Aqui, inline block, logo após. Então, esses três aqui, eles são a fundação principal do display. Os outros são coisas que vieram ao longo do tempo para justamente melhorar a nossa percepção, tipo assim, a nossa facilitar basicamente como a gente trabalha. Por exemplo, uma table, aquela tag table, ela por si só já tem display table nela. O próprio HTML já insere isso lá.
Só que você também pode colocar um display table em qualquer outro elemento que não necessariamente é a tag table, entendeu? Então você tem isso, assim como o table caption, table cell, table column, o table header, table row, né? Então todos eles têm os seus próprios displays que fazem todo o cálculo de espaçamento, faz tudo isso, mas a gente vai entender isso agora, tá? Então, eu vou colocar esse display block aqui para a gente entender o que é um display block, beleza? O display block, por si só, o que ele vai fazer? Ele vai entender, né? Eu vou inspecionar o nosso elemento aqui, ó, para a gente poder pegar o HTML, né, da nossa página, beleza? Vou abrir aqui e o CSS vai estar aqui do lado, beleza? Então aqui, ó, eu tenho o playground, né? E aqui eu tenho a section. Eu vou abrir a section e aqui tem a div com a classe display. Quando eu clico nesse elemento, aqui me mostra a classe que a gente declarou com o display block, certo? Então, o que esse cara está fazendo? Se a gente olhar aqui, ó, ali do lado, ele está mostrando onde esse elemento tá, né? Tem ó, tipo uma caixinha, um balãozinho ali, mostrando onde esse elemento tá e qual é o tamanho dele em largura e altura, beleza? Ele tem 654.4 de largura e 0 de altura. Então a gente, como ele tem 0 de altura, a gente não vê ele, ele não tem nada que mostre pra gente que ele tá ali. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, na classe display, a gente vai colocar uma altura para ele, né? Então a gente vai colocar o height. Height é a altura em inglês. Então, eu vou colocar aqui uns 20 px, 20 pixels só, beleza? Aí eu vou salvar. Já vi que ele deu um espaçamento, ó. Aqui a gente já dá para ver que ele deu um certo espaçamento. E perceba que ele tá, eu não precisei colocar a largura e ele já calculou tudo, ou seja, ele preencheu toda a largura. E ele aceita a altura e ignora a, não que ignore, né? Mas se você especificar, ele vai ter o tamanho específico. Mas você não precisa, você pode onerar, onerar não é, como é que chama? Omitir a largura. Você não precisa declarar ela como 100%, por exemplo. Então ele já faz esse cálculo para você. Por quê? Porque ele entende que esse elemento ele é um bloco inteiro da sua tela. Então, digamos, né? Então, se ele é um bloco, logo, se eu pegar esse display aqui também e colocar um logo abaixo logo embaixo, ou seja, colocar dois, em teoria, eles deveriam ficar um embaixo do outro, certo? E é isso mesmo que acontece. O bloco, como ele ocupa toda a largura, o próximo bloco ele é obrigado a ir para baixo, né? Então ele não fica lado a lado. Assim, de quase que 99% das tags em HTML já vem com o display block inserido, inclusive a div. Se eu não colocar o display block aqui, se eu remover o display block, a própria tag div já é display block. Vou até pegar aqui. Aqui, ó. Você pode ver que a div que veio do próprio browser, ela já tem display block. Então, isso é uma peculiaridade também do próprio HTML, né? Mas a gente vai continuar utilizando div porque a gente não tem assim, nenhuma outra tag mais semântica que essa para a gente poder utilizar, beleza? Agora, já que o display block acho que foi bem explicado. Tem alguma dúvida com o display block? Não. Oh, nice. Show de bola. Então vamos para o display inline, né? Vamos ver o que é o display inline.
Quando eu salvar e coloquei display inline e salvei, o que aconteceu? Os dois estão zerados, ou seja, não tem mais, né? Por quê? Até aqui ele vai falar, ó, o display inline, a propriedade display inline, ela prevém, ou seja, ela previne que a altura seja inserida, né, digamos assim. Então, basicamente, você não pode utilizar height, ou seja, modificar a altura utilizando o display inline. Então, eu vou remover, só para a gente ver o que vai acontecer. Ainda está zerado, certo? Ok. Agora eu vou colocar a largura, 20 pixels também. A mesma coisa. Então, o que acontece? Como que funciona o display inline? Já que nenhum desses funciona, né? Vamos aqui no Google e ele vai ter uma explicação até melhor que a minha. Ele é uma propriedade CSS que faz os elementos ficarem um ao lado da outra na mesma linha, ocupando apenas o espaço necessário para o seu conteúdo. Como a gente não tem nada dentro da div, ou seja, está totalmente vazio, ele vai interpretar o quê? Ele vai zerar, não tem nada. Então não está um ao lado do outro porque não existe nada. Então eu não preciso realmente colocar isso aqui, porém eu teria que colocar algum conteúdo aqui, né, dentro dessas divs. Então, por exemplo, aqui block, vou colocar um texto, né, aqui, block, e aqui eu vou chamar de inline, por exemplo. Se eu salvar, o que vai acontecer? Vai aparecer os dois, um ao lado do outro, com cada um com o tamanho respectivo. Então, quando eu selecionar esse cara aqui, ó, a gente vai ver lá 39.48 e 19.2. O outro é 38.3, diferente desse aqui, esse aqui é um pouco maior. E 19.2 também, porque a altura do texto é a mesma, né? Então, o que acontece? Esses dois eles vão ficar dividindo o mesmo espaço, né? Dentro de uma section que é block. Então, a section ela é um bloco que ocupa tudo. E dentro dessa section a gente tem inlines que ficam um lado do outro e independente utilizando, né, o tamanho do conteúdo, né? Aí você me pergunta, pô, e se eu quiser, digamos assim, pô, eu não quero que ele seja do tamanho do conteúdo, eu quero que, sei lá, ele tenha um tamanho fixo, mas seja inline. Eu quero que eles estejam um lado do outro, mas que ele tenha um tamanho fixo. Para isso, a gente existe, né, o inline block, que é o quê? É a junção dos dois. Então, ele é inline, mas ele também te dá a possibilidade de modificar a largura e a altura. Então, por exemplo, se eu falar que esse cara aqui ele vai ter a altura de 24 pixels e salvar, ele vai ter e fixo, né? Ali dá pra ver que ele está setando os 24 normalmente. Então, se eu colocar largura também, vou colocar aqui 50, por exemplo, que é mais do que eles, os dois vão ser 50, mas estão lado a lado. Então, é uma junção, o inline block, ele é uma junção dos dois, né? Entendido? O inline e inline block? Tem só um. O meu deu um espaço aqui que eu não tava prevendo. Acho que eu coloquei algo a mais aqui. Peraí. Play. Peraí. Não. Peraí.
É, dá só uma olhada. Eu vou compartilhar aqui. Uhum. Ó, aqui eu coloquei assim. Ah, sim. Tchum. É que tem um probleminha. Tem um traço. É inline traço block. Ah, Você pôs... Não, não. É no block. É aqui. isso. Traço block. Isso. Tipo um hífen. Isso. Agora deve dar certo. Ah, sim, tinha um espação aqui entre eles, É, um é embaixo do porque outro. é porque aquilo, se não me engano, era um short range pra. Vou até dar uma olhada aqui. Acho que realmente isso é tipo um short range, eu acho. Inline e aqui block. Eu acho que isso é um short range, só que tá dando prioridade pro block, eu acho, coisa assim. Eu nunca utilizei, pra falar a verdade, dessa forma, mas eu acho que é tipo um short range. Short range é tipo um atalho, né? Uma forma de você fazer sem digitar demais, né? Certo. Show! É, bacana. Então vamos pro próximo, né? Que é box sizing. Box sizing é legal, é muito útil, inclusive, né? Eu uso até hoje, né? E box sizing, vamos lá. Vou criar de novo, né? Vou criar mais uma div aqui para a gente poder trabalhar uma classe diferente. E aqui eu vou colocar a classe. Vou chamar de box size. Beleza? Então, uma div com a classe chamada box size. Salvei. Vou criar uma classe aqui, né, no CSS para a gente poder trabalhar ela aqui, box size. Então, por padrão, tá? Por padrão, o que é? Perdão, pode ir. Pera, volta uma fita aí que eu perdi o box size, hein? Ah, tá. Eu só coloquei uma div aqui, logo Uhum. dentro da mesma section do playground, com a classe chamada box size. Ah, tá. E Ok. aqui no style eu criei ela também, né, pra gente poder colocar as propriedades. Ok. Show. Então, recapitular aqui, o que é o box model, né? O box model é literalmente isso aqui, ó. Isso que está mostrando aqui no nosso inspetor, né? Então, ele mostra pra gente o conteúdo, padding, o tamanho da borda e o margem, né? Então, margem é o mais de fora, o border é aquela bordinha interna, o padding é o espaçamento interno e o conteúdo, basicamente, conteúdo, né? Então, isso aqui é o box model em si. O box sizing é a forma como a gente interpreta os tamanhos lá dentro. Então, por padrão, todos eles são box sizing content box, né? Por padrão, todos são content box, que quer dizer o quê? O tamanho, quando a gente especifica largura, por exemplo, vou colocar 50 com 50, tá? Então, largura 50 e altura 50. Vou salvar. Para a gente poder ver esse cara, eu vou colocar uma cor de fundo também, para a gente poder ver o elemento. Então, eu vou colocar aqui, ó, background, color, traço color, red. Aí, salvei e apareceu um bloco vermelho ali. Show? Então, esse bloco ele tem 50 por 50, então um quadrado perfeito. E o box sizing dele é content box, ou seja, o tamanho dele, independente se tem padding, se tem margem ou border, ele vai continuar sendo 50. Só que ele pode ser maior por causa do padding, da margem e do border. Vamos lá. Digamos
que eu vou colocar aqui então uma borda nesse cara, beleza? Vou colocar uma borda aqui, border, e aí eu vou colocar 6 pixels, tá? De borda. E aí eu tenho que colocar aqui, ó, solid, né? Porque tem estilos de borda. E vou colocar ela como se fosse preta, né? Black. Vou salvar aqui. Você vai ver que ele cresceu um pouco, né? Então, esse cara, ele tá com uma borda preta de 6 pixels. Mas o interior dele continua com 50. É 50 por 50. Certo? Então eu vou até selecionar ele aqui, ó, pra gente ver. Eu coloquei que a largura dele é 50 e a altura é 50, mas ele está com 61.2. Por quê? Inclusive, ele está dando essa diferença de 0,4 pixels. Por quê? Porque o meu monitor ele não é muito pixel perfect, na verdade. Então, geralmente, a gente, em vez de colocar tipo pixels, eu não gosto de trabalhar com pixels por causa disso. A gente trabalha com unidades relativas, que aí é relativo à pixelização do monitor da pessoa. Então 50 seria tipo, sei lá, vou colocar 2 aqui. 2 RM. O que é RM? São unidades relativas de medição, um negócio assim. Eu não lembro. Misericórdia. Aí, se eu colocar assim, ele vai ficar certinho, quer ver? Ele ficou um pouco menor, porque não é exatamente 50, é 32. É 32. Aí, no caso é 6, vou colocar 8. 8 seria 0,5. Aí, beleza. Aí agora, 8 e 32. Eu vou colocar 3 para... Eu não 3, tá criando. 48, pronto. Perdão? Volta lá no seu código, só pra ver se eu perdi alguma coisa lá, porque o meu não criou. Aqui. Deixa eu ver aqui. Está igual. Ah, tá. Acho que era só um espaço aqui que tinha mais, aí não foi. Agora foi. Boa. Ok. Programação é chato porque, tipo assim, uma coisinha já quebrou tudo. Sim. Aí, pode colocar com pixels aí, só que provavelmente pode dar uma quebrada. Pra não quebrar, eu gosto de utilizar essa forma aqui, né? Digamos assim, a medida relativa. Inclusive, a gente vai passar a aprender sempre com isso aqui, que fica melhor. Vai funcionar em todo computador, então é uma boa prática a gente aprender isso. Mas 3 RM, o que quer dizer, né? 1 RM é igual a 16 pixels. Então, aqui tem 16 vezes 3, no caso 48, né? Só que a gente pode ter quebrados também, né? Por exemplo, eu quero 8 pixels, então vai ser o que em RM? Vai ser 0,5, né? Vai ser metade de 16. E assim por diante. E ele mantém o seu site com a mesma cara para todo mundo, independente do monitor, independente, né, do computador. Então vamos lá. Aqui tem 48 pixels de largura e 48 de altura. Beleza? E aqui a gente tem 8 de borda. Então, aqui no Content Box a gente consegue ver, 48 de conteúdo e 8 de borda. Só que na verdade, eu queria que ele inteiro tivesse 48, ou seja, todo o box, né? Todo o elemento tivesse 48 por 48. Como que eu faço isso? Nesse caso, o Content Box não seria utilizado. Você poderia fazer com Border Box, né? O Border Box, ele literalmente calcula o interior inteiro, inclusive margem, padding e border. Então, se eu salvar, agora a gente consegue ver que o conteúdo diminuiu para 32, ou seja, ele faz esse cálculo para a gente, diminuindo o conteúdo com a borda, né? Então,
Se a gente queria 48, agora a gente tem 40, né? Se não me engano, peraí. 40, né? Que é 8 de border mais 32 de 32, 3, 2, 32, 48. É isso mesmo? 48, 40. Ele devia ser 48 aqui, eu acho, né? Pra dar certo. Border box. O content box ele tá dando 64. E 3 RM. Deixa eu pegar o calculador, às vezes eu tô. Calculadora. Não é. PX do RM. Eu quero 48 pixels, 3 RM, tá certo. Mais 8. Que aí seria 64. 56. 56. Por que tá dando 64? Que loucura. 48 mais 8. Teria que dar 56. Uhum. 48 com mais 8. 56. Tá dando 64. Por quê? Que loucura. É, Tá vendo os bugs? o meu tá dando 32,16. 32, 16? Como assim? Você É pôs que 16 de eu border? pus igual. Deixa eu ver aqui, eu pus igual o seu. Deixa eu ver aqui se eu pus alguma coisa diferente aqui. Deixa eu ver o seu. Aí. Ah, não, lá em cima você tá com 24,50. O meu tá Tá, maior aqui. mas esse aqui é o display, né? Que a É. gente tá mexendo nesse cara aqui. O box O size. de baixo, o de baixo tá igualzinho. Igualzinho. Mas apareceu outra coisa pra mim. 64. Aqui, border. Ah, aqui você pôs o border box, não? Aqui, Aí fica borda bom. 38 por Aham. 8. Não, então, olha que loucura. Isso aqui eu não sei explicar. Porque aqui, se a gente fizer o cálculo, fica 40. Provavelmente tem um bug nesse inspetor aqui. Mas aqui daria 40 na conta. Só que se a Uhum. gente for pra tela, ele dá 48 certinho. Que loucura. Empolgado. Loucura, hein? É. Mas aí não é por causa dessa diferença aí dos pixels que você tava falando e tudo? Eu acho que não, viu? Ah, não. Lembrei, pô. Ah, mas aí é burrice minha também. É o seguinte. Esqueci que é dos dois lados, né? Porque Uhum. não é 8 pixels, tipo, total. É 8 na esquerda, 8 na direita. Então Uhum. seria 16 mais 32, que daria 48, correto. Assim Hum. como em cima e embaixo também. É isso. Ó, viajei. Ok, ok. Então, no Content Box a mesma coisa, Contexto. tá dando 8, 48 mais 8 aqui e mais 16 no caso, né? Que é de um lado do outro. 48 mais 16, 64. É isso mesmo, tá certo. Agora foi. É isso. Então, deu para entender como que funciona? Tipo assim, em vez da gente ficar modificando o tamanho da borda ou coisa assim, a gente pode utilizar o border box para poder, né, para a gente ter o controle da largura e altura baseado
no tamanho total do elemento ou só baseado no tamanho do conteúdo com o content box, né? Aí a Uhum. gente tem o controle do tamanho do conteúdo ou o tamanho do elemento inteiro, basicamente. Né? Aí Entendi. esse é o... Eu vou até deixar ele aqui, ó, no Scroll Draw também. Box sizing, né? Como é que aumenta isso aqui? Aí. Box sizing. No box sizing a gente tem o content box e tem o border box. Isso. Vou fazer um quadradinho aqui. Vou fazer um quadradinho aqui. Aí o content a gente tem o conteúdo completo. Vou fazer aqui um conteúdo e aí aqui o border box no caso seria, como que eu vou desenhar isso? Acho que eu vou pôr por texto. Conteúdo na verdade isso. Conteúdo fixo. E aqui conteúdo mais box mais spacing, né? Que a gente chama de spacing, que é margem, border, tudo. Aí o conteúdo inteiro. Vou colocar tipo assim. Ele faz o cálculo de tudo. Aí esse aqui ele só calcula o tamanho do conteúdo e o resto que se lasque. Show. Beleza. Bom, vamos iniciar aqui, já que a gente tem mais uns 10 minutinhos. Vamos iniciar então entendendo positions, né? Já aqui pelo menos positions aqui que é muito bom também, assim, no CSS eu utilizo muito, muito mesmo. E é muito importante saber, né? Os positions, que quer dizer, né? A propriedade Oh, position. só Sim. te interrompendo, voltando no border box aí. É uma forma prática de usar ele com contexto dentro, eu consigo, certo? Com texto dentro. É Sim, do sim. que eu não consegui enxergar ali. Onde que eu vou mexer? Cadê? Peraí, deixa eu fazer um teste. Por exemplo, ó, se eu colocar um texto dentro da div, olha lá, ele aparece, né? Normal. Então, Mas, por exemplo, igual ele ficou, o texto ficou na parte superior, assim, né, do quadradinho. Aí eu sim, teria ele que tá usar alinhado. outras coisas para poder Sim, deixar para ele alinhar. alinhado e tal. Sim, para alinhar. Aí tem algumas coisas, né? Por exemplo, você tem o text center, né? Que a gente já viu, o text align, quer dizer. E aí o valor center, né? Então aqui a gente até criou uma classe para ele aqui, ó, text center, mas você pode utilizar essa propriedade. Nesse caso aqui, ó, se eu só utilizar ela, ele já centraliza horizontalmente, né? Ele centraliza horizontalmente. Agora, se eu quiser centralizar ele verticalmente, aí tem algumas formas, né? Tem a maneira manual, tem uma maneira mais, digamos assim, dinâmica, né? Que independente do tamanho do elemento, ele vai ficar
vai ficar alinhado verticalmente. Vou ver aqui se ele consegue ficar assim. Não, ele não usa isso. Então, no caso, aqui a gente teria que jogar, a maneira mais rápida seria utilizar um dos tipos de display, né? Que a gente já viu o block, o inline, tem o inline block e também tem o do flexbox. Assim, a gente vai ver flexbox digamos, agora, né, praticamente, né, que é o display flex aqui. Então, basicamente, o que eu faria, né, a forma mais tranquila de fazer, eu colocaria aqui esse cara como display flex, ou seja, flexível. O display flex ele é complicado de explicar. Primeiro que o text align não funciona quando o display flex está aqui, tá? Por quê? Porque o display flex ele te dá a possibilidade de alinhar os elementos dentro da tag. Então, por exemplo, eu tenho uma div e eu tenho o teste aqui, que no caso nem é um elemento, não é uma tag, né? Mas a gente consegue alinhar ele porque é interpretado isso como um conteúdo de dentro, né? Então a gente consegue alinhar as coisas que estão dentro do display flex de uma maneira mais fácil. Uma delas é o align items, ou seja, o display flex ele interpreta os elementos que estão lá dentro como itens. Então eu vou alinhar esses itens no centro, por exemplo, aqui, ó. Se eu salvar, ele já alinhou verticalmente, né? Colocou no centro. E para eu alinhar horizontalmente, eu utilizo o justify items também. E aí eu coloco no centro também. Esse não foi, por algum motivo. Deixa eu ver. Ele não tá. Porque ele não tá entrando, não tá em tudo, né? Deixa eu só ver uma coisa aí. Por causa do tamanho. Que esse cara aqui não é um block, né? Aí eu teria que modificar esse cara para ser, por exemplo, um P, por exemplo. Diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele não tá pegando tudo. Tá, então a gente modifica isso aqui para ir testando, né? Tem jeito. Ele como que era? O flex direction, rapid growth, shrink. Eu lembro que ele pegava tudo. No caso eu posso até tirar esse display flex e utilizar ele assim, eu acho. Isso, beleza. Beleza, deixa eu tentar te explicar isso aqui que é meio complicado. Vamos lá. Na verdade, block from the parent prevents flags from having an effect. Try send the display block from the parent to display flag. Isso aqui não precisava. Não precisava. Legal. Bacana. Descobri agora uma parada. Que legal. O meu não alinhou igual o seu, não. Deixa eu ver aqui. O que eu fiz diferente? Dá pra usar o block, o align com o block. Legal. Não sabia. Então, basicamente aqui nem precisa usar o display, né? Mas essas duas propriedades aqui, elas alinham os elementos, né? De uma forma mais fácil, né? Tem O outras meu não formas. alinhou, não. Não? Não. Deixa eu ver sua tela.
Às vezes pode ser um erro de digitação também. Só. Line items, justify items. Deixa eu ver o HTML lá. No código, pode ser no código. Ah, tá. Troca esse cara aí pra um P, põe ele dentro de um P, por exemplo. Você fala o texto? Põe Dentro da div? isso, dentro da div. Põe um P aí e põe ele. Eu tenho que remover. Um spam também funciona aqui. Na verdade, ele não tá alinhando. Se fosse uma div, por exemplo, ou um P sem margem, deixa eu ver. Tirar margem 0. Agora ele pegou. Agora que vem a treta. O que você tá fazendo aí? É porque, na verdade, ele não tinha alinhado. O P tinha muita margem. É por isso que ele parecia estar alinhado. Agora eu acho que se eu fizer esse cara aqui. Display flex, né? Aí ele joga pra lá, mas não. Ele joga pra cá, mas não tá alinhando, porque ele não tá pegando todo o conteúdo. O Flex ele tem esse problema que, tipo assim, ele só utiliza a largura necessária. Tipo, o resto ele utiliza Ignora. pra quebrar a linha, coisa assim. Aí, como a gente tá falando que esse tamanho é assim, ele tá enchendo o saco. Aqui ele alinha, aqui não tá alinhando. Box center. Justify content. Acho que é porque como era um item só, sei lá, aí precisava justify content, não justify items. Depois eu vou ver por que o content é o jeito certo. Mas esse cara aqui deve dar certo. Display Precisa. Não, precisa de display flex sim, tá? Precisa do display flex. Aí põe align items, justify agora content. E tipo assim, essa é uma das maneiras, tá? De centralizar. Muitas vezes ela não vai ser a forma definitiva, assim, que você vai centralizar tudo. Muitas vezes você vai ter que usar outras formas. Tem algumas que são meio gambiarra, né? Que utilizando position, inclusive, que a gente vai falar. Mas assim, se resolver o problema, todas são viáveis. Né? certo. Então vamos falar um pouco sobre position. Position é o modo como o elemento se apresenta na tela, é o modo de posicionamento que o elemento vai se mostrar na tela. Então, vou criar mais uma div aqui para a gente poder fazer isso. Div, né? Eu vou abrir uma div aqui, eu vou dar uma classe para ela, eu vou chamar essa classe de position. E aí eu vou lá no CSS e vou criar uma classe chamada
position. Beleza. Essa classe position, aí a gente vai fazer umas coisinhas bacanas. Essa aqui eu quero, na verdade, a gente vai brincar com ela aqui, mas depois a gente vai utilizar nesse header aqui, né? Nesse header aqui, porque a gente vai aprender uma position interessante que dá para usar, que a gente usa muito no mundo real, né? Então, a primeira position que a gente vai aprender é a position relative. Relative, que quer dizer o quê? Aqui a gente está falando que esse elemento ele vai ser o ponto, ele vai ser tipo o referencial para outros elementos. Então, digamos que eu tenha, vou fazer aqui bem rapidinho, para a gente poder continuar depois, né? Mas se quiser nem precisa fazer, é só para exemplificar melhor. Eu vou criar aqui duas divs, tá? Eu vou chamar essa de ABS1 e essa aqui de ABS2. Só para testar, tá? ABS1 e esse cara aqui ABS2. Aí, sei lá, cada um deles tem 16 pixels de altura e largura. Beleza? Os dois são caixinhas vermelhas também. Vou formatar esse documento aqui. Show. Os dois vão estar dentro de position, certo? Então tá um dentro do outro ali. Eles são dois blocos, então um ficou embaixo do outro. Só que agora, como eu sei que position é relativo, eu vou dar um espaço aqui, eu vou colocar uma margem para margem top para a gente espaçar esses caras. Eu vou dar uma bordinha para esse cara aqui para a gente também entender onde que ele tá, né? Então o position é toda essa caixinha com borda preta aí. Esses dois elementos que estão aqui dentro, eu vou colocar a posição deles como absoluta. Beleza? O que aconteceu? A posição absoluta, ela remove, digamos assim, ela é como se, eu gosto de interpretar isso como todos os elementos que estão na tela, eles estão imprimidos, ou seja, eles são uma folha. Quando eu coloco a posição absoluta, é como se eu criasse uma folha em cima dessa folha, em cima dessa outra folha, né? E eu tenho a liberdade total de modificar esses elementos nessa folha que está por cima. Só que essa folha por cima, ela é transparente. Então é como se eu tivesse um segundo nível, um nível acima, transparente, e que eu possa modificar a posição do elemento da forma que eu quiser. Então, veja que é como se eu tivesse desacoplado, né, aqueles dois elementos de dentro do position, até porque o position agora não tem mais nada dentro, ele se fechou. Inclusive eu vou dar uma altura para ele não ficar fechado assim. 50 pixels, tá bom. Aí você vê que quando eu desacoplei eles, os dois elementos ficaram na âncora, ou seja, eles têm como relação, ou seja, tem como pai, né, o objeto que tem a posição relativa. Então a posição relativa, ela é a âncora dos objetos absolutos lá dentro. Então, o que acontece? Esse aqui, digamos assim, né, numa coordenada, né, no mapa cartesiano, aqui seria o 0, 0, né? E aí toda vez que eu ando para o lado, né, no eixo X, eu vou aumentando os pixels, certo?
Vou aumentando esse valor de x. E aqui é a mesma coisa de y, né? Então, é assim que funciona. O que é a posição relativa? É justamente, ele seta como o elemento vai ser a âncora de outros, entendeu? Então, esses carinhas aqui absolutos, eu posso modificar eles. Tipo, por exemplo, eu quero que ele vá lá para frente, 200 pixels para a esquerda, ou seja, eu joguei ele para lá, ou seja, eu dei um espaçamento de 200 pixels do ponto 0 até, né, de 0 até 200. Então eu andei no eixo X. No right também é a mesma coisa. Se o right aqui na esquerda, só que aí eu vou estar contando o right, ele aqui, ó, 0, né? 0 daqui para cá. 200 de 0 daqui para cá, né? Então, a mesma coisa. A gente tem o top e bottom também, né? Que o top esquerdo é aqui, o top direito é aqui, o bottom direito é aqui, o bottom esquerdo é aqui. Então eu posso movimentar esses caras aqui da forma que eu quiser, né? Então eu tenho a liberdade total, o Position Absolute ele dá essa liberdade total pra gente mexer com ele aqui dentro sem alterar o layout em si, entendeu? Então ele é como se ele desacoplasse. É bem massa isso. Tem, assim, esses carinhas, eu vou excluir eles aqui porque era só um exemplo, né? Mas o position aqui basicamente eu já ensinei o position relativo e o absolute, né? Então eu vou manter essa div aqui de dentro absolute, só vou trocar o nome, né? Chamar ela de absolute, que fica dentro. Tá dentro da div. Ok. Dentro do position, aí eu tenho uma outra div dentro do position chamada com a classe absolute. E aí a gente vai criar ela aqui no CSS absolute. E aí eu vou fazer aquilo que eu fiz nos carinhas lá, né? Vou adicionar position absolute. E aí eu vou colocar o width, né? Eu vou colocar um tamanho para ele de 16 pixels, né? Tá bom. E a altura também. Por que eu coloco altura e largura e comprimento, né? Para um elemento que é position absolute? Na verdade, eu sou obrigado a fazer isso se eu quiser que ele se mostre na tela. Porque quando a gente desacopla o elemento, por mais que ele tenha, ele pode até ter conteúdo, né? E aí esse conteúdo vai ditar o tamanho dele. Mas se ele não tiver conteúdo, a gente é obrigado a ditar o tamanho dele, senão ele não vai aparecer. Então é como se fosse o display inline. E aí eu vou colocar também um background color red, né, para ele aparecer. Show? Então, position relative show e position absolute também, né? Agora a gente vai ver a terceira posição mais usada, que é a fixed, né? E vou criar uma outra div aqui embaixo, dentro do position relative também, né? Div, e aí aqui dentro da div nós vamos criar uma classe e a gente vai chamar de fixed, ou seja, fixa, posição fixa, né? E aí eu vou criar uma classe aqui no CSS, eu vou chamar ela de fixed também. E aí o primeiro elemento que a gente vai colocar é o position fixed, né? Fixed. Show. Só que eu preciso também colocar a altura dele, né? Então eu vou colocar um RM também, né? 16 pixels.
e a largura. Esqueci a largura. Só que na largura eu vou colocar 100% para ele cobrir tudo. E agora eu vou colocar um background também para a gente poder ver ele, né? Só que dessa vez eu vou colocar ele blue em vez de red, né? Eu vou colocar azul. Na altura você colocou 100%, mas aí... Por que você tá colocando diferente? Não tá colocando o rain igual no outro? Nos 100% é outros? para ele cobrir o tamanho da tela inteira, digamos assim, né? Ele vai Ah, cobrir tá. todo o tamanho da tela. No caso, você vê aqui o fixed, ele é muito parecido com o absolute, ele também é desacoplado. Só que ele interpreta o tamanho 100% do tamanho da tela inteira, né? Então, de cabo a rabo aqui, quanto que tem a tela, né? Só que o que acontece? Como o nosso position ele é a relatividade do position fixed, ele é movido um pouquinho para frente. Então, o que acontece? Ele pega o tamanho da tela e extrapola um pouco mais porque ele foi movido, né? Então, esse é um probleminha. Então, realmente, o ideal aqui não é colocar 100%, tá? Mas acontece por quê? Porque a gente está utilizando o position relativo de um cara que já foi, que ele tem margem aqui, então ele é menor do que a tela. Então, se o pai ele é menor do que a tela, não é interessante a gente utilizar 100%, né? Nesse caso aqui, eu vou colocar, sei lá, 5 rm, né? Para ele ficar maiorzão. Aí. Agora, o que acontece? Pô, é igual ao Absolute, né? Não. Por quê? Porque se eu rolar a tela, você vai ver que ele é fixo. Ele tá fixo na tela. E o meu não tá fixo, não. Volta lá no seu código, porque eu acho que eu fiz alguma... Faltou alguma coisa aqui. Certo. No HTML eu só coloquei a tag, certo? Fixed. É, é E, isso aí. e no CSS eu coloquei aqui. Ver se tá tudo certo. Ponto fixed. Hum, agora foi. Agora foi. Foi. Boa. Legal. Show. Então, quando a gente rola o scroll, né? A gente vê que o elemento está ali. Ou seja, esse segundo nível, ele não está só atrelado mais ao parente dele, né? Uhum. Ele acompanha a tela. Ou seja, ele é fixo mesmo. Então, vamos aplicar isso a uma coisa real agora, né? Digamos assim. É, Pode falar. aquelas... Aqueles símbolozinho de WhatsApp, por exemplo, que você tá no site de compra e aí fica no cantinho assim. Isso, uma O bolinha símbolozinho. flutuante aqui, né? Isso. Tudo fixed. É position fixed aqui, com certeza. Legal. Então, tem outra coisa também, né? Por exemplo, tem alguns sites, né, que o cabeçalho ele é fixo também, né? Esse Ah, aqui não. sim. Mas, por exemplo, ó, o Google aqui, ó. Tá vendo? Hum. O cabeçalho é fixo. Isso, nesse caso do Google aqui, ele é um pouco diferente, que a gente chama de position sticky. E aí depois a gente vê. Mas é similar. A premissa é a mesma, né? Então, vamos colocar isso nesse cara aqui, ó. Eu vou, pra não dar problema, porque ele vai ficar rolando aqui, eu vou comentar essa tag, tá? Para comentar no VS Code, é só você, de uma forma mais fácil, né? Só você selecionar a linha aqui, ó, todo o elemento que você quer comentar, e aí você pressiona Ctrl K C. Ctrl K, depois o C. Ok. E aí ele vai comentar assim, né? E aí se a gente salvar, ele não é compilado mais. Show? Certo. Ai, mas no caso aí ele vai ficar só como um comentário pra sempre? Nesse caso aqui a gente comentou, mas se a gente quiser
habilitar ele de novo, é só a gente fazer o contrário. No caso, pegar essa linha toda aqui e fazer o seguinte, Ctrl K, U. Opa, é U? Acho que é U. Um Ctrl Z não Ah, funciona aqui, não. é porque essas configurações aqui não, o VS Code não tá com as minhas configurações que eu uso no trabalho. Mas é Ctrl K C, não lembro mais. Mas é um trem assim. É, o Ctrl K C, Ctrl K U. Isso mesmo. Ctrl K U. Ele volta o. É tipo undo, entendeu? Ctrl K Uhum. C comenta, Ctrl K U descomenta, né? Aquela linha. Aqui. Então, eu vou comentar só para não ficar poluindo aqui. E aí o que acontece? Pô, a gente tem nosso header, né? Então a gente quer fazer o nosso header ser fixo. Porém, tem um problema. A gente modificou essa classe aqui para ela ter essas propriedades de largura, tamanho e cor, né? Então a gente só remove ela aqui para a gente poder utilizar só o position fixed, né? Que aí já vai ser interessante. Então, aqui no index, a gente vai chegar aqui no header e vai colocar classe fixed. Se a gente salvar, quase show, né? No caso aqui a gente teria que colocar agora o idef 100%, né? Que no caso a relação, isso, a relação, o header ele não tem nenhum pai, a única relação dele é o próprio body, e o body ele não está estilizado, não tem nada, então basicamente ele é a própria tela, o próprio documento, né? Então não tem problema nenhum a gente colocar o width 100% nesse caso, porque ele realmente vai cobrir a tela inteira sem problema. Ih, foi. Qual, qual que é o problema? Qual que é um outro problema agora, na verdade, né? Você vê que coisas ficaram aqui em cima, né? Toda essa seção playground aqui, praticamente, ficou escondida atrás desse cara. Então, Hum. qual que é um bom macete, né? Para quando a gente tem esse tipo de header fixo? É colocar uma margem no tamanho dele. Ou seja, aqui a gente tem o header, né? A classe, a tag, né? Atingindo o header aqui. Só que a gente não está especificando um tamanho, né? A altura dele não está especificada. Então a gente seleciona esse cara aqui e a gente vê que a altura dele é mais ou menos 110 pixels, né? Então a gente vai colocar isso como isso como fixo, né? 110 pixels. Ficou até maior, né? Ficou 158. Ah, é por causa do padding. É por causa do padding. Deixa eu ver o meu Então, aqui. então eu vou colocar esse cara como border box. Aí. Viu como é útil o border box? Coloquei o border box porque estava ficando muito grande por causa do padding, né? Então eu falei assim, cara, 110 é o tamanho do elemento todo. Aí ele calculou para mim, utilizando o border box, né? Então agora como eu sei que o header ele tem um tamanho fixo de 110, o que eu vou fazer? Eu vou dar literalmente eu vou dar um espaçamento de 110 pixels para baixo. Então a gente não esconde mais esses caras por conta disso, né? Então aqui no body mesmo, né? Eu posso simplesmente fazer assim, ó, padding, né? Porque é um espaçamento interno, eu só quero jogar as coisinhas para baixo. Padding top, no caso, né? Padding top, 110 pixels.
pede embora? Não, também não vai ser. Deixa eu pegar o... esse cara tá aqui. Se eu dar um pede, esse cara vai pra baixo. Então no caso seria o main. É o main. É o main, tá. O main, pelo menos a gente tá com ele aqui. Isso. Então o padding tá 16 pra cima e 32 pros lados. Então eu vou fazer 16 e 32 também. Só que aqui eu vou colocar 126, né? Que aí é 110 do header mais 16 do espaçamento padrão que eu quero. Então show de bola, olha lá. Agora voltou esses carinhas para baixo, né? Porque eu dei o espaçamento do header. E aí a gente tem um header flutuante, bonitão. Outra coisa, rapidão, acho que em 10 minutos a gente pega esse detalhe. Você deve estar vendo que aquele position relative, tudo que tem position, né, tá sobrepondo um ao outro, né? Uhum. Eu ia comentar isso agora, que tava Isso. passando no reto aqui. O que acontece? Isso por quê? Porque todos estão, em teoria, eles estão desacoplados, né? Eles estão naquela folha transparente acima, porém eles não estão categorizados, digamos assim. A gente consegue criar mais folhas ainda para cima ou para baixo. Então, a gente consegue fazer com que um elemento seja superior ao outro ou inferior ao outro. Uhum. Então, a gente faz isso com um atributo que se chama z-index, ou seja, a gente pode interpretar em dimensões, né? Digamos assim, a gente tem para cima é y, para lá para os lados é x, e aí isso aqui é num plano cartesiano 2D, né? De duas dimensões. Só que nessa nossa questão aqui, a gente está trabalhando com 3 dimensões, que a gente está criando camadas no eixo Z, né, digamos. Então no eixo Uhum. de profundidade, né, digamos assim, no eixo de profundidade que seria tipo aqui, seria o eixo Z. Então o nome da propriedade é Z-index, ou seja, índice da camada Z, né? Então a gente vai mexer com profundidade. Então a gente precisa mexer na profundidade desses caras aqui e principalmente do header. Então o nosso header agora, como ele é fixed, a gente vai aqui na classe dele aqui, ó, e vai colocar ele como alta prioridade, porque a gente quer que ele esteja em cima de tudo. Então a gente vai colocar aqui, ó, z-index. E aí, por exemplo, o z-index ele aceita praticamente qualquer número. Então você pode colocar 9.999 aqui, ó, tipo, coloquei ele na máxima, só que não é muito necessário, tipo, eu acho que 999 já tá bom. Aí coloca aqui, aí você pode ver aqui, ó, que a gente colocou ele na camada 999, ou seja, tá muito abaixo desses caras aqui, entendeu? Uhum. Inclusive, se não me engano, até na 1 ele já estaria acima desses caras, porque eles estão na 0, né? Uhum. A 0, eles estão na 0. Ah. Se a gente colocar 1, ele já está acima. Eu geralmente coloco 9 ou 999, coisa assim, sabe? E no caso, dá pra fazer mais de uma camada nesse sentido aí, de tipo, igual você tá fazendo pro, pro cabeçalho lá em cima. Aí você quer criar mais uma camada desse bloquinho vermelho pra ele ultrapassar só uma parte do texto. Aí eu Sim. posso ir criando usando os números pra isso? Então, na verdade, o z-index ele é a forma que você vai falar qual vai estar acima do outro. Uhum. Na prática, só existe uma camada. Assim, na verdade, não existe
essa camada. Isso é só uma alusão que eu gosto de pensar, que é uma camada transparente em cima do documento, né? Uhum. Mas na prática tá tudo ali na mesma folha. Só que é uma forma legal de se pensar, porque você vai trabalhar com várias camadinhas, né? Essa questão das camadas, o Z-Index ele só trabalha em como o usuário vai ver isso. Então, por exemplo, beleza, esse cara que está na camada 0, então quem está na camada 1 vai ter prioridade, ou seja, vai ficar acima, vai desenhar sobre aquele cara. Agora, se Uhum. esse cara aqui tivesse na camada 1 e esse aqui no 0, ele vai desenhar sobre esse cara. Então, Certo. é só uma questão de prioridade. Não existe essas camadas, mas é uma questão teórica, uma alusão, mas é interessante pensar assim, eu acho que é mais fácil, mais didático. Mas todo e qualquer elemento que você criar, que for absoluto, que for desacoplado para você poder modificar, assim, fazer, posicionar ele da forma que você quiser, ele sempre vai estar nessa camada 0, né, inicialmente, até o momento que você definir até onde qual é a prioridade dele, qual que é a camada dele, entendeu? Certo. É, a gente não consegue colocar comentário no CSS? Consegue, consegue. É, acho que consegue, né? Vamos lá. Consegue. Só que é um pouco diferente, né? É barra, asterisco e depois asterisco barra, né? Pra fechar. É desse jeito aqui. Comentário. Barra, asterisco, asterisco barra. Tem muita linguagem que utiliza essa forma aqui também. Certo. Só pra eu deixar a anotação aqui. Boa. Fechou. Então, a gente até conseguiu. A gente só faltou ver float, né? Que aí hoje em dia nem se usa mais float, mas é interessante dar uma olhada depois. Não perder muito tempo com ele, mas acho que na próxima aula a gente pode pegar float, só passar o olho nele e focar o máximo no Flexbox, porque Flexbox assim é a trend, né? É o que mais se usa hoje. Beleza? Então, Beleza. por hoje é só. Nos vemos na próxima.